A paz, glória a Deus, sejam muito bem-vindos a mais um dia de jornada, oração estratégica às mães que oram pelos seus filhos. Hoje é o nosso 12º dia, né? A nossa 12ª live com o tema de oração, conversão genuína dos nossos filhos. E nesse dia, né? Nessa manhã, mas eu não sei em que horas você vai estar assistindo a live. Mas nessa manhã nós iremos aprender a orar para que haja uma conversão genuína, uma conversão verdadeira em nossos filhos. Mas para começar, como você está? Como você está até aqui? Como tem sido colocar em prática tudo aquilo que nós estamos ensinando? Como que está o seu caderno? O seu caderninho está atualizado? Você tem anotado as suas orações, os seus entendimentos, o que você está aprendendo, você está lá escrevendo? Tem anotado o que você tem profetizado sobre a sua casa, sobre a vida dos teus filhos? Coloca em dia, anota lá a sua oração, interceda, semeie pelo seu filho. Você já começou a orar no ambiente dele? Lá dentro do quarto dele, na cama que ele dorme? Você já começou a tomar posse desse território? Ou você ainda está deixando Satanás perambular por dentro da tua casa? Não, querida, a tua casa já tem dono, o Senhor é o dono da tua casa. Então, tome território, porque na guerra é assim, a gente vai ganhando território até a gente vencer a guerra. Então, tome território, mostra pro diabo que você não está dormindo, que você não está dispersa, que você já entendeu o poder da oração e você está colocando em prática tanto a oração quanto a ação. Amém? E hoje, no 12º dia, nós iremos falar sobre conversão genuína dos nossos filhos. Primeiro, o que é uma conversão genuína, né? Quando a gente fala de conversar, quando a gente fala de converter, de conversão genuína, a gente precisa entender duas coisas, dois pontos. Converter é mudar a rota, mudar a direção. Converter é mudar a rota, mudar a direção. Por exemplo, quando quem dirige aqui, né, mesmo quem não dirige, já prestou atenção naquelas plaquinhas, né, de trânsito, e algumas placas dizem assim, converter, né? Aí tem aquela seta, que é para você mudar a direção. Se você tá indo para frente, você vai mudar e você vai dar uma retrocedida, né? Então, converter é mudar a rota. Genuíno é aquilo que é de verdade, é aquilo que é puro. Então, uma conversão é uma mudança de verdade, uma transformação por inteiro. O que é uma conversão genuína? A conversão genuína é quando a mudança, a transformação acontece de dentro para fora. Não é aquele negócio que por fora tá tudo bem, por fora tá legal, mas por dentro tá tudo podre. Não é sepulcro caiado, né? Foi dessa forma que Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Por quê? Porque por fora eles eram belos, por fora quem olhasse, ia acreditar de fato que eles eram aquilo que eles falavam, mas por dentro eles eram podres, por dentro eles cheiravam mal, porque dentro deles, nada daquilo que eles falavam condizia com aquilo que estava dentro. Então a conversão genuína é a transformação que acontece de dentro para fora, e essa transformação ela gera frutos, ela dá frutos, porque o ramo que é enxertado na videira, ela frutifica. Ela não morre, ela não fica seca, ela frutifica. Quem é a videira? A videira é Cristo. E nós somos os ramos. E quando nós estamos enxertados nessa videira, nós frutificamos. Nós damos frutos dignos de arrependimento, né? Então nós vamos orar para que haja uma transformação de dentro para fora no coração dos nossos filhos. Para que a mente dos nossos filhos seja transformada. Lá em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Só não é conformado quem teve a mente renovada. Aí quem tem a mente renovada vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, nós vamos orar a Deus para que a mente dos nossos filhos seja renovada pela palavra, para que seu coração seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Mas entenda, nem eu nem você temos o poder de convencimento. Eu e você não convertemos ninguém e também não convencemos ninguém.
Eu entendo que há muitas mães que quando veem que seus filhos estão passando por situações, acabam até se tornando chata, né? De ficar ali, olha, você sabe que isso é pecado, você sabe que isso é não sei o quê, olha o inferno, olha não sei o quê. Mas nós não temos o poder de convencer e nem converter ninguém. O que eu falo aqui, algumas coisas do que eu trago de experiências que eu vivi, experiências que eu passei, né? Quando eu me afastei do evangelho, a minha mãe, ela não ficava enchendo meu saco, sabe? Porque ela já sabia que eu conhecia a palavra. Eu não era alguém que não conhecia, eu conhecia a palavra. Eu sempre gostei muito de ler a Bíblia, sempre gostei muito de aprender, prego desde sempre. Então eu conhecia a palavra. Então nada do que ela falasse ia mudar aquela situação, né? Nada que ela ficasse apontando os meus erros, apontando o que a Bíblia diz, porque ela já sabia que eu tinha conhecimento da palavra. Então o que ela fazia? Ela orava, Senhor, ela conhece a tua palavra, que a tua palavra venha gerar frutos nela, que a tua palavra, o teu Espírito Santo venha convencê-la do lugar onde ela está, que ela está no lugar errado, que ela não nasceu para isso, o propósito dela não é esse. Mas não adianta você ficar ali enchendo o saco do teu filho. Tem que ir pra igreja. Se seu filho é maior, tá? Se seu filho é pequeno, adianta sim. Você vai levar pra igreja ele querendo ou não. Porque eu vou te falar aqui a seguinte, por quê? Então, se seu filho já é grande, como eu já era, né? Já era adulta. Então não adianta você ficar ali forçando. Você vai o quê? Você vai interceder. E como que você vai interceder? Lá em João 16, no versículo 8, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Olha, interessante. Quando ele vier, quem? O Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Quem transforma é o Espírito Santo. Quem converte é o Espírito Santo. Não somos nem eu nem você que temos esse poder de convencimento, esse poder de converter. É o Espírito Santo que faz essa obra. Então, precisamos orar para que o Espírito Santo faça essa obra na vida dos nossos filhos. Orar para que o Espírito Santo o convença. Orar para que o Espírito Santo tire as escamas dos olhos. Orar para que o Espírito Santo mostre a ele que o caminho que ele está errado. Que onde ele está trilhando é caminho de morte, não é caminho de vida. Mesmo que pareça, mas no fim é caminho de morte. Orar para que o Senhor não deixe ele enganado no meio de certas amizades, no meio de certos círculos, né, de relacionamentos. Então nós vamos orar, mas vamos aprender também que a oração ela vem acompanhada da minha ação. Como eu já disse em outras lives, eu recebo muitas mães, né, que me pedem conselho e dizem assim: Ticiane, meu filho de 13 anos, 12 anos está afastado. Ele não quer ir mais pro culto, ele não quer mais ir pra igreja e aquela coisa, então eu vou sem ele. Eu deixo ele em casa e vou pro culto. Querida, o seu filho, ele é menor de idade, ele mora na sua casa, ele come da sua comida, ele brinca no celular que você deu, então ele vai pra onde você quiser que ele vá, ok? Porque quando ele fala assim, mãe, eu não quero ir pra escola, você diz assim, você vai sim, porque você não se manda. Quando você quer que ele vá para aquela reunião de família, que ele não gosta de ir, que os tios são tudo chato, e você fala assim, você vai sim, porque sou eu que mando. Porque no dia que ele não quer ir para a igreja, você fala, ai meu filho, tudo bem, eu entendo, fica aí. Não, querida, não fica aí não, ele vai junto com você, porque você não tem poder de convencimento. Mas até o Espírito Santo convencer, querida, até o Espírito Santo transformar, até seu filho deixar que a obra seja feita, ele vai com você. Ele vai juntinho com você. Você não convence, mas você mostra o caminho. Você não convence, mas você ensina o lugar que ele tem que estar. Você não tem poder de convencimento, mas tem autoridade para ensinar e instruir o seu filho no caminho que ele deve andar, porque isso é seu, é sua obrigação e é de você que Deus vai cobrar. Por que você não instruiu o menino? Por que você não ensinou o menino? Por que você não encaminhou o menino? Agora eu não estou falando de mães que moram na igreja, né? Porque tem mães também que beiram o absurdo, que querem estar na igreja de dia, de noite, de madrugada, né? Querem estar de segunda a segunda, querem ajudar em tudo. Eu não estou falando disso, até porque você que é mãe, a Bíblia nos ensina
que os solteiros, eles cuidam da casa do Senhor. Mas nós que somos casadas, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque tem gente que não é casada, mas é mãe. Nós que somos casadas, nós que somos mães, a nossa prioridade é a nossa família. Não é a igreja, é a nossa família. Então nós vamos entender a necessidade do nosso filho. Vamos entender. A criança está cansada, estudou o dia inteiro, foi pro curso, foi pra oficina, foi pro karatê, foi pro judô, foi pra aula de balé. Tá cansada, tá exausta. Aí você vai puxar a criança, não, bora, porque não pode faltar culto. Não é assim. O que isso vai despertar no seu filho? Raiva. Ele vai ter raiva da igreja, ele vai ter ódio da igreja, ele vai ter ódio de Deus, porque não está sendo respeitados os limites dele também. Porque assim como nós temos limites, né, a criança também tem, né? Não adianta passar o dia todo com a criança batendo perna e bate perna e bate perna. Chega de noite, bora pra igreja, não pode faltar culto. Não é assim. Seu filho tá doente, fica em casa com seu filho. Seu pastor tem que entender. Ó, pastor, hoje não vai dar pra eu ir porque meu filho tá adoecido, né? Ainda mais nessa época que a gente tá vivendo agora. É muito barulho e tal, não sei o que, tá com dor de cabeça. A gente vai ficar em casa. Mas aí você não fica em casa vendo Netflix, fica em casa fazendo culto. Faça um culto junto com seu filho. Vocês adoram junto, vocês louvam junto. Mas você precisa ensinar e instruir o menino no caminho que deve andar. Você precisa mostrar. Não existe criança desviada não, gente. Para com isso. Que isso, criança desviada? Criança de 12, 13 anos desviada. Tem criança desviada não, gente. Criança não se manda não. Você leva junto com você. Você bota pra orar, você ora com ela, você ensina a palavra, você instrui. Agora, a palavra é o que transforma. É a palavra que traz vida, a palavra dá vida, a palavra transforma. Não adianta você querer que seu filho tenha uma conversão genuína se você não se responsabiliza por instruir, por ensinar a palavra de Deus ao seu filho, né? Ah, eu quero. Aí eu ouço que tem pessoas que dizem assim: ah, Tiane, não, mas a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Exatamente, você não vai obrigar seu filho a se converter. Você vai obrigar ele para a igreja contigo, é diferente. Você não pode obrigar seu filho a se converter, mas até ele se converter, ele vai contigo. Porque você vai achar que ele vai se converter aonde? Assistindo Netflix? Jogando Roblox? No celular? Jogando Free Fire? É assim que você acha que ele vai se converter? Não, querido, o ambiente propício para ele ter um encontro com Deus não é o único ambiente, porque ele pode ter esse encontro em outros lugares. Mas o ambiente mais propício para isso acontecer é dentro da igreja, na hora do culto, na atmosfera da adoração. Ali ele vai ouvir uma palavra de Deus, ali ele vai receber do Senhor, ali ele vai entender a atmosfera, vai sentir o movimento espiritual ali naquele lugar. E ali ele pode se converter, ali ele pode optar por entregar a sua vida para Jesus. Mas não é deixando ele em casa que isso vai acontecer, minha amada. Não é você deixando ele preso no computador, não é você deixando ele preso na Netflix, não é deixando ele preso no celular que isso vai acontecer. E eu já abro um adendo aqui, sabe, para mães que entregam o celular na mão do filho como se não houvesse amanhã. Independente da idade. Primeiro que criança não tem que ter celular, né? Mas isso aí é outros 500. Cada um cria seu filho da maneira que quer e há as consequências daquilo que ensina, né? Mas você tem que colocar um limite. Essa criança passa o dia todo no celular fazendo o quê? Conversando com quem? O que isso está agregando? Está aprendendo o quê? Tá recebendo o quê? Quais informações essa criança está recebendo? Tira o celular da mão dessa criança, coloca uma Bíblia. Coloca um livro. Não precisa ser... Ah, não, mas tem que ser só livro cristão? Dá licença? Tem que ser só livro cristão? Não tem que ser só livro cristão. Pode ser outros tipos de livro. Por exemplo, minha filha, ela lê Sherlock Holmes, ela lê as Crônicas de Nárnia, ela lê Ana Maria Machado, ela lê Clarice Lispector, ela lê umas doideiras aí que ela lê também, entendeu? Que ela gosta de ler, meus filhos também. Lê aí o Diário de um Banana. E a gente vai ler o que tem no livro, atrela o que está na Bíblia. Ó, isso aqui tá errado porque a Bíblia ensina isso. Mas estimula seu filho, gente. Estimula a criatividade do seu filho. Compra um quebra-cabeça para essa criança passar um tempo tentando montar um quebra-cabeça. Mas tira essa criança do celular. Deixa a criança se relacionar com outras crianças. Como eu já falei, deixa essa criança ser Samuel. Deixa ela no templo.
Deixa brincar no templo, deixa se relacionar com os amigos no templo. Ah, o culto acabou, posso ficar até mais tarde conversando com os amigos? Se você não mora muito longe, amém, fica aí conversando. Quando acabar a conversa, me liga que eu venho te buscar. Deixa se interagir, deixa relacionar. Então, hoje nós vamos aprender a orar para que haja uma conversão genuína no coração dos nossos filhos, para que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo, para que eles amem a Deus, para que eles amem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus que santifica, ela é a verdade. Então nós vamos interceder para que nossos filhos sejam transformados de dentro para fora, para que eles tenham em si a essência do Espírito Santo, a essência de Deus, para que eles tenham o caráter de Deus. Amém? Então, hoje foi a nossa 12ª live da jornada de orações estratégicas, mães que oram pelos seus filhos, aprendendo a orar pela conversão genuína dos nossos filhos. Agora lembre-se, os seus filhos, eles estão te observando. Tudo que você está fazendo, seus filhos estão vendo e estão absorvendo. Certo dia eu estava numa comunidade, né? E aí eu passei e haviam 2 traficantes conversando. E um dos traficantes estava falando assim com o outro: não, eu já falei pro meu filho que isso não é vida para ele. Eu não quero ele nessa vida aqui não. Eu faço isso porque eu não tive uma outra opção, aquela coisa toda. Mas eu já falo para ele que isso aqui não é vida para ninguém. Para quem mora em comunidade, se sabe que na maioria das vezes, não é em todos os casos, mas na maioria das vezes, o filho do traficante se torna traficante também. Por N motivos, porque às vezes o pai morre, quer vingar a morte do pai, por N motivos. Mas a maioria das vezes, mesmo o traficante dizendo: eu não quero que meu filho siga o meu caminho, é exatamente isso que acontece. O filho acaba seguindo o seu caminho. Porque a criança, ela não ouve o que você fala, ela ouve o que você faz. É exatamente isso, eu não falei errado. A criança não ouve o que você fala, ela ouve o que você faz. Ela assimila o que você faz. O jeito de criar, de ensinar nossos filhos, o melhor jeito de ensinar nossos filhos é pelo nosso exemplo. Então, se você tem um exemplo de conversão genuína, o seu filho vai absorver isso de você. Mas se ele tem dificuldade de enxergar em você uma conversão genuína, é um pouquinho complicado. Ele pode acabar tendo uma noção errada daquilo que é uma conversão de fato. Então fique na paz do Senhor. Amanhã nós nos vemos. Beijo no coração.